Sejam bem-vindos para mais este vídeo e para mais uma apresentação do livro. E hoje eu vou falar do livro de Timothy Keller, Como Reconquistar o Ocidente para Cristo. E porquê trazer este trabalho aqui para o canal Ocidente Neri Livros YouTube? Pois bem, meus amigos, achei importante trazer este assunto para o canal, derivado daquilo que tem acontecido principalmente no mundo ocidental, em relação ao papel do cristianismo na sociedade. E é isto que eu quero falar hoje, o papel do cristianismo na sociedade. E vou falar de um assunto que diz respeito a dois domínios, o domínio público e o domínio privado. Vou explicar o que é que tem acontecido à Igreja cristã, principalmente à Igreja evangélica. Podemos encontrar este fenómeno também na Igreja Católica e também no leste, na Igreja Ortodoxa, mas eu vou focar aqui principalmente a Igreja Evangélica Protestante. E o que é que tem acontecido? Bom, desde o final do século XVIII, principalmente com as filosofias das luzes e com a Revolução de 1789, que nós temos tido um processo de descristianização do Ocidente, principalmente aqui na Europa e depois no resto do Ocidente. E este fenómeno tem atingido, principalmente no século XXI, as igrejas mais do que nunca. E principalmente a Igreja Protestante, como eu disse. E vou falar deste aspecto entre o domínio público e o domínio privado, ou seja, a praça pública e o domínio privado do crente. E com isso, eu vou me referir aqui a um triângulo. Portanto, vamos imaginar aqui um triângulo e vamos imaginar, portanto, os três pontos do triângulo, não é? Portanto, o ponto em cima e os dois pontos em baixo, na base do triângulo. E vamos imaginar em cada ponto deste triângulo, vamos imaginar em baixo, na base do triângulo, vamos imaginar o ponto que representa o trabalho e vamos imaginar outro ponto que representa a casa. Portanto, temos aqui o trabalho, temos aqui a casa e o ponto em cima, não é? Que faz depois a ligação nos vértices do triângulo, temos a igreja. Então temos aqui três pontos. A igreja, o trabalho e a casa. Três pontos. E porquê falar desses três pontos? É importante nós entendermos que este triângulo normalmente situava-se, portanto, entre o domínio do público e o domínio do privado. E para isto não ficar muito complicado, eu vou explicar. Ou seja, este triângulo que representa a igreja em cima, que representa o trabalho e que representa a casa, abrangia o domínio público e abrangia o domínio privado. Com o processo de secularização, começado, como se sabe, com a Revolução de 1789, nós, tanto a Igreja Católica como a Protestante, como a Ortodoxa, este processo, o processo de secularização, empurrou o triângulo para o privado e deixou o público, o domínio do público, completamente sem nada. E hoje esta cultura, isto ficou completamente, como é que eu posso dizer isso? Ficou entranhado mesmo completamente na cultura evangélica e também católica, mas vamos aqui, como eu disse, focar-nos na cultura evangélica protestante. Ela ficou de tal modo na mentalidade cultural evangélica que hoje este triângulo que eu falei, igreja, trabalho e casa, que faz este triângulo, para nós entendermos, eu simplifiquei com este triângulo, com esta figura, para nós entendermos, ele ficou, em termos de cultura, ficou em termos do domínio do privado. Daí eu chamar a este triângulo subcultura cristã. A nossa cultura passou a ser uma subcultura, deixou de ser uma cultura pública e passou a ser uma subcultura privada. E o mais grave de tudo isto é que nós temos ministros, quando eu digo aqui ministros
Falo aqui dos ministros da palavra, que são pastores, líderes, anciãos. Às vezes nas novas denominações pentecostais temos pastoras também que falam isso, principalmente as mulheres. As mulheres ainda têm esta subcultura mais entranhada dentro delas do que os homens, vejam bem, e muitas vezes esta cultura nos diz que o que interessa é a relação do crente com Deus, que faz uma reta vertical, não é? Faz uma reta vertical, mas que a relação horizontal, que depois até faz uma cruz, não é? A relação horizontal que deveria fazer o resto da sociedade, as pessoas, não tem tanta importância. Aliás, até deixa de ter importância. Então, o que é que isto fez? Qual foi o efeito que esta situação, que vem do processo de secularização e que foi entrando nas igrejas, também entrou na Igreja Católica, mas menos, muito menos, eu vou explicar porquê, entrou bastante na Igreja Evangélica Protestante e fez com que o crente, a principal missão do crente é o seu relacionamento com Deus. Esta é a principal missão do crente. Já não é o seu relacionamento com o mundo e a sociedade. Isso não interessa. Então temos a igreja, temos o trabalho e temos a casa. Então a igreja interessa para o relacionamento do crente com Deus. No trabalho, o crente apenas se vai concentrar no seu relacionamento com Deus, ter uma atitude ética no trabalho, não é? Tentando não prejudicar ninguém e fazendo o melhor que esse crente pode fazer, desenvolvendo o seu trabalho, e depois em casa, então sim, que é o lado privado, é a sua privacidade que está dentro das suas quatro paredes, ele vai então professar o cristianismo. Ele vai professar o cristianismo na igreja, vai professar o cristianismo em casa, com os seus familiares, não é? A maior parte das vezes, se forem todos crentes. Há situações de que, se não forem todos crentes, muitas vezes até nem isso acontece, mas no trabalho e na sociedade já não vai professar o seu cristianismo. E como se isso não bastasse, com este triângulo, tudo o que diz respeito a questões do foro do público, do domínio do público, questões públicas, questões como a política da sociedade e da cidade, as filosofias que correm nas sociedades, todo o meio social que acontece na sociedade, o crente pura e simplesmente se vai abster, se vai retirar para o lado privado. Que é aquilo que Nancy Pearcey explica muito bem no seu livro Verdade Absoluta. Quando ela explica libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Portanto, nós temos aqui um livro que eu também passo a apresentar, porque eu vou usar bastante este livro, que também, de certa forma, o próprio Timothy Keller também usa um pouco, não usa diretamente a referência do livro, mas usa o mesmo raciocínio no seu trabalho. Então tenho aqui este trabalho, quem quiser depois apontar e quem quiser procurar o trabalho, é um trabalho muito bom, Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Então, continuando. Já percebemos que existe o domínio do público e existe o domínio do privado. Percebemos este triângulo que nos fala da igreja em cima, do trabalho e da casa, nas bases do triângulo, não é? Tudo está interligado. Percebemos que este triângulo tem influência no lado privado, mas não tem influência no lado público. Nenhuma. Percebemos que o discurso que nós ouvimos pelos pastores nas igrejas, a maior parte deste discurso diz respeito ao foro do privado. Ou seja, é o relacionamento do crente com Deus. E se nós tivermos uma narrativa que vá além deste domínio privado, uma narrativa virada para o público, e eu vou explicar o que é que isso é, nós passamos a ser vistos como alguém que está errado. Ou seja, para a maior parte dos líderes, isto é uma crítica construtiva, atenção, eu não estou aqui a atacar ninguém, nenhuma pessoa, nenhum pastor, nada.
nem nenhuma igreja específica, nem nenhuma denominação específica, porque isso acontece tanto nas igrejas conservadoras, como nas igrejas liberais, como nas igrejas pentecostais, não interessa. Isto está a acontecer no seu expoente máximo, ou seja, isto está a acontecer em todo o lado. O que acontece, como eu disse, é que os pastores, muitas vezes os líderes, vão, digamos assim, vão conduzir, porque é assim que eu vou utilizar a palavra, vão conduzir as congregações para este relacionamento do crente com Deus e vão manter a congregação na igreja com base neste relacionamento e vão retirar o público da igreja. A esfera pública vai ser tirada da igreja. Ou seja, a igreja passa já a não ter domínio nenhum na esfera pública, que é a esfera da sociedade, onde ela deveria ter uma ação. E o que é que isto vai fazer? Isto vai deixar o campo aberto para outras filosofias que não sejam a teologia cristã poder atuar na sociedade. Então temos as filosofias da esquerda, da extrema-esquerda, que vão atuar. Temos as filosofias ateístas, que vão atuar nas escolas e na sociedade, no meio social, no trabalho também. Temos as filosofias secular. Temos tudo isso que vai atuar no domínio do público. Há algumas seitas, chamadas seitas paracristãs, é assim que elas são denominadas, que são seitas como, por exemplo, os Testemunhos de Jeovás ou os Mormons, não é? Que são seitas, são grupos que vão ter uma ação um pouco mais desenvolvida no domínio do público. Perceberam que havia um espaço vazio. Elas perceberam que a Igreja Evangélica, principalmente a Igreja Protestante Evangélica, estava remetida na sua esfera privada. Perceberam que a Igreja Católica, ultimamente também ela, praticamente perdeu muito da sua esfera pública e, ao invés, substituiu, que ainda é mais grave, não é? Substituiu na esfera pública certas ideias dominantes das ideologias seculares, como o globalismo e por aí fora, como nós vemos no Vaticano, não é? As ideologias vaticanistas, das ideologias universalistas, que é a ideologia universalista globalista, que tomou conta da Igreja Católica e que neste momento está na esfera pública. Na esfera privada, o católico continua a ter a sua devoção no privado, em relação à sua vida e Deus, não é? E depois todas as tradições que a Igreja Católica tem, diferentemente da Igreja Protestante, não vamos agora falar sobre isso, mas eu vou focar-me aqui mais na Igreja Protestante. E o que é que acontece na Igreja Protestante? Dentro das igrejas, a cultura que se instalou, eu vou falar cultura e não tanto tradição, mas é uma tradição cultural, aliás, até a palavra correta seria tradição cultural, que se instalou dentro das igrejas, é que o crente vive para Cristo, para Deus, mas apenas neste relacionamento vertical do crente com Deus. E chegamos a ouvir o cúmulo de pastores e pastoras dizendo que não, o crente não pode ter nada com a cultura, não pode ter nada com muito menos com ciência política, muito menos com tudo isso. Portanto, é algo que o crente em Deus, não pode de forma nenhuma se envolver. Chegam ao cúmulo de dizer que um envolvimento de um crente nestas áreas seria um envolvimento, em termos espirituais, seria um envolvimento satânico, não é? Quer dizer, chegam ao cúmulo. Então, o que é que acontece? A Igreja não progride. A Igreja ficou fechada. A Igreja, no geral, aqui não estou a falar de nenhuma Igreja específica. A Igreja, no geral, ela com isto, que já é esse processo de secularização que veio do século XVIII e que se foi amplificando, como eu disse, até chegar ao século XXI, e principalmente no século XXI, as igrejas têm com isso ficando remetidas nas suas quatro paredes. E o crente, o que é que o crente faz? Vai para a igreja, canta as músicas, dá os louvores, dá os glórias a Deus, ouve os sermões, as pregações, está ali, presencia, portanto, todo aquele culto, não é? Porque é um culto, não é? E depois sai da igreja e a partir do momento em que põe o pé na rua,
a partir daqui a sociedade já não interessa, porque a sociedade é mundana. Não faz parte da minha visão que eu tenho no relacionamento comigo e com Deus. E vão para casa e ficam como num subterfúgio, escondidos em casa, orando e fazendo estudos e lendo a Bíblia, ou fazendo as coisas, vendo filmes evangélicos, o que eles quiserem, e ficam ali metidos. E não têm influência nenhuma na sociedade, nada. E se alguém chegar e disser, olha, vamos sentar todos na igreja, na entrada da igreja, como faziam antigamente as igrejas, agora já não fazem, e vamos estudar o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, vamos fazer um estudo intensivo com o livro do Apocalipse e vamos relacionar isso com os acontecimentos os acontecimentos políticos, sociais do mundo. Se alguém tiver essa ideia ou quiser fazer isso, vai ser logo visto como alguém que é maluquinho, alguém que é mais um que estuda o fim do mundo, estuda a nova ordem mundial, estuda as coisas do Apocalipse. Mas isso não é normal, ele é completamente alucinado, é completamente apocalíptico, não é? Vão chamá-lo de apocalíptico. E vão dizer, tu tens é que ter uma vida normal. Trabalho, casa, igreja, o tal triângulo. Trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. E assim a pessoa vai vivendo, o crente vai vivendo, chega a casa sofazinho, não se chateia, vai dar os glórias e os aleluias na igreja, depois faz o seu trabalhinho no trabalho, nem precisa de falar de Cristo, para quê? Não vale a pena, o mundo está entregue ao maligno, não é? Como é costume-se dizer. E tudo vai muito bem, e assim o crente vai viver da sua vidinha, e todos os acontecimentos políticos, não é comigo, nem quer saber, nem quer sequer analisar, não faço análises nenhumas disso. Nós vimos quando houve a doença de 2020, a igreja não teve posição nenhuma, limitou-se a fazer aquilo que a televisão dizia para fazer. A maior parte dos líderes e pastores foram a correr fazer aquilo que eu não vou aqui dizer, não é? Com medo de não poder ter acesso às viagens, aos certificados, aos sítios públicos, não é? Para isso tiveram medo, isso aí entregaram-se logo aos poderes públicos, como eu costumo dizer. Mas a igreja continua fechada nela própria, professa Cristo como um clube de futebol. Desculpem lá eu estar a dizer isso, isto não é crítica nenhuma negativa, é uma crítica construtiva que eu estou aqui a fazer. Parece que nós pertencemos a um clube de futebol. Quando é o jogo de futebol que joga a equipa, nós vestimos a t-shirt, não é? Do Benfica, do Sporting ou do Porto, não interessa. Vamos ver o jogo, ficamos contentes quando o nosso clube marca golos e depois voltamos para casa. E depois quando chegamos a casa tiramos a t-shirt e vamos para o trabalho. Alguns às vezes até quando a equipa ganha levam a t-shirt para o trabalho. Mas no caso do cristianismo, não é? No caso da religião, digamos assim, que estava aqui a fazer uma comparação, nem isso acontece, porque a maior parte das pessoas vão para o trabalho e é como se o cristianismo não existisse. Porquê? Porque esta tradição cultural evangélica, ela existe também nos católicos, mas eu não vou aqui falar dos católicos. Farei outro vídeo um dia para analisar a questão do universalismo, do ecumenismo e do globalismo católico, apostólico romano, do vaticanício, que eu não vou agora falar sobre isso, desde o Vaticano II. Não vou falar sobre isso. Vou falar da igreja evangélica protestante. Então o crente vai vivendo a sua vida dessa forma. Vai para a igreja, culta a Deus, vem para casa, tudo normal, vai para o seu trabalho. E é tudo maravilhoso e é uma vida cristã muito, muito maravilhosa. E se nós chegarmos ao pé deles e dissermos, então, vocês lembram-se o que é que aconteceu aos cristãos da chamada igreja nascente, que prefiro do que chamar igreja primitiva, a igreja nascente, que no Círculo de Roma e no Coliseu eram perseguidos e eram mortos os cristãos, e na Idade Média que alguns cristãos eram mortos, e no tempo dos totalitarismos nazis e soviéticos, cristãos que foram perseguidos, e hoje os cristãos todos que estão a ser perseguidos na Etiópia, na Síria, na China, em vários países comunistas, na Coreia do Norte, por aí fora, nada. Essas pessoas não querem saber disso para nada, porque não lhes diz respeito. Porque a minha vidinha aqui é o tal triângulo. Igreja, trabalho, casa. E nós andamos neste triângulo, a nossa cultura se transformou numa subcultura cristã, e se eu chegar e disser, olha, eu estudo ciência política, eu estudo filosofia, todas as correntes, eu estudo teologia, principalmente a escatologia,
ou seja, a doutrina dos últimos tempos, do qual eu tenho um livro que eu vou fazer a apresentação daqui a pouco tempo, em que vou estudar os livros proféticos, Daniel, Ezequiel, Zacarias, por exemplo, o livro da Revelação, que é chamado o Apocalipse, mais conhecido por Apocalipse, as passagens proféticas nas epístolas de Paulo, 1ª, 2ª Tessalonicenses, os avisos do próprio Cristo nos Evangelhos, não é? Principalmente as advertências e a grande tribulação, não é? De que nós temos em Mateus e em algumas partes dos Evangelhos. Se eu falar dessas coisas, eu estou a ir em contracorrente à doutrina principal que estas igrejas pregam. E essas igrejas limitam-se a pregar o relacionamento do crente com Deus, da igreja, e, ou seja, a parte devocional do crente, mas nada mais. E se nós falarmos em política, somos mal vistos. Se alguém lá falar alguma coisa disto, é mal visto. Porquê? Porque isto é tradição que ficou completamente imbuída dentro desta cultura e a nossa cultura evangélica cresceu nesta situação. E eu quero fazer um alerta e dizer que é exatamente isso que os poderes maléficos, em termos espirituais, é exatamente isso que os poderes maléficos querem. Querem que a Igreja fique completamente remetida no domínio privado e o domínio público fica completamente liberto. Liberto para quê? Liberto para as filosofias ateístas, da esquerda e da extrema-esquerda, e para as novas religiões que vêm pela imigração, não é? Do Médio Oriente, que são as religiões islâmicas, a religião islâmica, neste caso, a religião salafista islâmica, que é uma religião radical e que tem o campo livre para poder islamizar o Ocidente. E é exatamente isso que tem acontecido. Os nossos políticos, que fazem parte desta ação secular, de que o cristianismo foi expulso da esfera pública, e isto nos diz muito bem Nancy Pearce, que o cristianismo foi completamente expulso da esfera pública, foi remetido para a esfera do privado, e ainda temos ministros dentro da esfera do privado que dizem ai daquele crente que quer ter uma influência no domínio público. Isto é muito triste, é exatamente isso que o inimigo quer. E é assim, quando o domínio público for e já está completamente, digamos assim, livre da ação do cristianismo, que já falta pouco, então depois será o domínio privado a ser atacado. Porque é o que resta a atacar depois é o domínio privado. E como é que isto vai ser atacado? Começando a atacar as igrejas, com regulamentos, primeiro dificultando os cultos, a abertura dos cultos, dificultando os cultos, e depois atacando os próprios crentes na rua. Ou seja, começando a dificultar com os símbolos religiosos, ao ponto de dizerem que uma Bíblia já será um símbolo religioso, levar uma Bíblia debaixo do braço. No caso dos católicos, qualquer cruz, qualquer símbolo será proibido. E toda e qualquer manifestação dentro da esfera privada, já não estou a falar da esfera pública, estou a falar dentro da esfera privada, qualquer manifestação cristã será proibida. Porque é assim que se faz. Primeiro apaga-se a esfera pública e depois ataca-se a esfera privada. E é exatamente isso, meus amigos, que está a acontecer. E os nossos pastores, ministros, estão a pactuar com esta situação. Estão a fazer com que isto aconteça. Estão a criticar os crentes que tentam ter uma ação na esfera pública, não é? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu vou dar aqui o exemplo de um youtuber muito conhecido no Brasil e que percebeu tudo isso que eu estou aqui a dizer e que tem uma ação está a ter uma ação muito grande na esfera pública e tem um bom conhecimento também. Ele é geólogo, se não estou a errar, tem formação em geografia, desculpa. Portanto, tem geógrafo, aliás, não é geólogo, é geógrafo, tem formação em geografia, que é o Rafael Bittencourt, que é muito conhecido no Brasil e no YouTube. Porquê é que eu fui buscar esse exemplo? Porque este youtuber faz exatamente o contrário deste processo que eu aqui disse. E faz muito bem. Eu estou aqui a dizer muito bem. Tem uma ação na esfera pública. Compreendeu que esta separação entre o público e o privado era extremamente perigosa.
esta separação secular, que isto começou com o secularismo, era extremamente perigoso. Separar o crente, fechando o crente na esfera privada e impedindo o crente de ter qualquer ação na esfera pública. Ora, este youtuber, Rafael Bittencourt, que eu não o conheço, mas já agora dou uma saudação aqui do canal, tem feito o contrário e muito bem. E há mais que fazem, não é só ele. Mas é assim que nós devemos fazer. Ter uma ação na esfera pública. E como é que é feita essa ação? Percebendo e analisando a política do dia a dia. Percebendo e analisando na esfera pública o que é que nós podemos fazer. O que é que nós podemos estudar. As áreas que nós podemos estudar. Por exemplo, a ciência política, a geopolítica, a inteligência artificial, qual é o peso que ela está a ter, os acontecimentos no Médio Oriente. Correlacionar os acontecimentos do Médio Oriente com as profecias, que é possível fazer. Outro youtuber também, acho que é, como é que ele chama-se? Acho que é pastor também, acho que é Lamartine Pozzelli, uma coisa assim qualquer, agora não me estou a lembrar muito bem do nome, mas que também tem uma ação benéfica neste combate, não é? Também está a ter uma influência grande na esfera pública, e ainda bem que está a ter, e devia haver muito mais pessoas a ter essa ação. Mas muitos líderes, ministros, pastores, ficam remetidos a essa tradição, a esta subcultura em que estão fechados neste triângulo. Eles fecham-se neste triângulo, igreja, casa e o trabalho. Somos neutros, não é? Ficamos fechados nesse e não temos influência nenhuma, e o crente deve apenas se focar no seu relacionamento com Deus. Ora bem, o relacionamento do crente com Deus, vamos agora em teologia, o relacionamento do crente com Deus é a base, é o principal. Ninguém diz que não, é a base, é o principal. Mas este relacionamento é como o abecedário, é o A, B, C, D até Z. É o meu abecedário. Vai-me servir para depois eu evoluir, para começar a ler textos mais complexos, livros mais complexos e por aí fora, fazendo aqui a transposição neste exemplo. Ou seja, a Bíblia e o relacionamento com Deus é a base e depois nós temos que evoluir para as outras coisas. Ora, se nós ficamos presos apenas ali, nós não vamos conseguir perceber nada. E depois há crentes, e eu não estou aqui a criticar, estou apenas a fazer uma análise construtiva. Há muitos crentes que não compreendem absolutamente nada do que se passa à volta deles. E pior ainda, se alguém chegar lá ao pé deles e disser, olha, isto está a acontecer assim, faz assim, isto está a coisa, olha, vê lá, isto está a acontecer bem. Eles começam a dizer, pá, este gajo é um maluquinho. Este gajo fala de coisas de maluquinhos. E pior ainda, nós temos uma série de crentes que vão votar comunistas, vão votar no comunismo, vão votar no socialismo. Muita gente dentro das igrejas vota socialismo precisamente por causa disso. Porque não têm visão, porque não percebem nada da esfera pública, não sabem nada do que está a acontecer, porque foram remetidos a esta subcultura de que nos fala muito bem aqui Nancy Pearce com verdade absoluta. Ela explica tudo aqui, tudo o que aconteceu, este processo de secularização. E hoje temos os efeitos desse processo, temos os efeitos que eu já cheguei a ter pessoas a chegarem ao pé de mim, pessoas da igreja, não vou agora dizer os nomes, nem vou dizer onde é que foi, nem vou dizer nada. Chegaram-me a dizer, eu vou dizer aqui Ocidente, não é? Ocidente, mas não é este o meu nome, mas chegaram-me a dizer Ocidente, tu não podes, tu tens que só falar da Bíblia e só olhar para a Bíblia e tal, não podes falar das outras coisas. E na Bíblia não podes estar ali a falar dos tempos do fim, do que é que vai acontecer e essa nova ordem mundial, porque isso é coisa de maluquinhos. É ao ponto em que nós chegamos. Isto é o ponto em que nós chegamos. E eu estou extremamente alarmado quando vejo que a igreja está completamente a dormir. E o próprio Cristo disse que isso ia acontecer. Haverá fé quando eu voltar. Vocês pecam por falta de... O meu povo parece por falta de conhecimento. Porque as pessoas foram remetidas fizeram da igreja uma cultura de clube. Uma subcultura de clube em que a igreja é a igreja só com os meus amigos crentes lá dentro e mais nada. E não saímos dali. E a igreja não sai dali. Antigamente ainda havia uma ação na sociedade. Ainda havia uma ação na rua. Ainda havia uma ação na política. Eu ouço crentes e líderes dizer que o crente tem que fugir a 7 pés da política. Fujam a 7 pés da política porque a política não é coisa... É mundano. A política é do diabo. É satânico. Há um autor conservador que eu cito muito, Edmund Burke,
e que tem uma citação fantástica, que era cristão também, e que tem uma citação fantástica, e que nos diz: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E esta citação tem muito, muito que se diga com aquilo tudo que eu estou aqui a dizer. Porque se nós deixarmos o campo aberto para as filosofias wokeistas, socialistas, comunistas e islamistas, nós estamos a entregar o mundo a Satanás. Eu já sei que vão dizer: mas este mundo é dele, está escrito que é dele. Está escrito que é dele, mas nós temos que brilhar neste mundo. Eu não tenho que brilhar dentro da igreja ou em casa, tenho que brilhar lá fora. Tenho que brilhar em casa e na igreja, mas tenho que brilhar principalmente lá fora. Senão, qual é o efeito que eu vou fazer? Qual é o efeito que eu vou fazer? Eu já sei que vou chegar à igreja, que as pessoas que estão na igreja são pessoas que, à partida, que hoje até nem isso acontece, mas à partida são crentes em Cristo e em Deus. Já sei que a minha casa, se for uma família cristã, as pessoas vão crer em Cristo, vão ser crentes em Cristo. Agora, onde é que eu devo atuar? Jesus não veio chamar os sãos, ele veio chamar os doentes. Não é? Onde é que nós devemos atuar? No mundo. Como é que devemos fazer? Olha, façam vídeos, escrevam livros, tenham influência, vejam os partidos políticos que, em termos de princípios e valores, se aproximam do cristianismo. Vejam quais são as filosofias que estão a entrar dentro da escola, das salas de aula. Outra pessoa que está a fazer um trabalho fantástico, Maria Helena Costa, com a análise sobre as teorias que estão a influenciar as crianças nas escolas. Está a ter uma ação no domínio público. E quantas Marias Helena Costas nós não tínhamos que ter em Portugal para fazer frente a toda esta frente de combate contrária que nós estamos a ter contra o cristianismo. E por isso é que o cristianismo foi empurrado para o privado e vai ser, e digo-vos já, ela vai ser empurrada do privado também. Quando puderem destruí-la do privado, vão também destruí-la. É uma questão de tempo. Meus amigos, eu estudei muito bem isso, desde o processo de secularização, que começa com a filosofia das luzes, com as lojas azuis, que se infiltraram nas lojas maçónicas. Eu vou falar disso tudo com o livro de William Gay Carr, Os Peões no Xadrez. Vou falar disso tudo, que brevemente irei fazer o resumo do trabalho. Em que as lojas maçónicas, o principal objetivo é empurrar o cristianismo para o domínio privado, retirando do domínio público. O domínio público tem que ser a esquerda, tem que ser as forças ateístas, esquerdistas, socialistas e depois mais tarde islâmicas, não é? Porque eles não vão brincar, meus amigos. A quantidade de imigração que está a vir para cá, eles não vão brincar em 2050, 2100. Nós vamos ter mesquitas em tudo o que é lado. Eles estão a ter o poder de financiar a maior parte das instituições e dos políticos que estão a ser corrompidos. E nós temos muitas organizações que estão a fazer isso, desde a Organização Islâmica, a Irmandade Muçulmana e muitas outras dos países do Golfo, como o Qatar e a Arábia Saudita, que financiam isso tudo. E eles não vão brincar em serviço. Eles ali sabem muito bem que é o domínio público que lhes interessa. Por enquanto não lhes interessa um domínio privado. Isso é no fim. O domínio privado é o último a abater. Quando o Islão dominar a sociedade europeia e portuguesa, depois então nós fechamos as igrejas. Proibimos as igrejas, fechamos as igrejas, perseguimos os crentes e até matamos os crentes, como eles fazem nos países islâmicos, não é? Então, nós temos que entender isso. Perdemos esta guerra no momento em que entregamos a esfera pública ao inimigo. Desculpem eu ter feito esta introdução mais comprida, mas tem que ser. Em relação ao livro, vamos agora ao livro Como Reconquistar o Ocidente para Cristo, Timothy Keller. Um pequeno opusco. Meus amigos, este livro, eu tenho aqui, nem chega a 80 páginas. É um livro que numa hora lê-se esse livro. Menos, eu consigo ler isso em muito menos. Então, página 30. O engajamento cristão na evangelização não é retirar-se da cultura. Isto é para todas as ministras e ministros da palavra que acham que só Cristo, só pode ser o relacionamento com Cristo, mais nada. Porque isto basta. Não, não basta. É o principal, é a base, é o abecedário, é a base, mas depois há o resto também. Porque se não houver o resto, nós não conseguimos. Ficamos completamente entorpecidos, escondidos numa subcultura, numa cave e não fazemos mais nada. Portanto, o engajamento cristão na evangelização não é retirar-se da cultura, mas sim compreender, entender, comunicar e influenciar a cultura. Quem estuda as várias culturas do cristianismo, cultura contra Cristo, cultura em favor de Cristo, cultura... Existe 3 ou 4 agora assim de cabeça, não me lembro. Nós influenciamos a cultura. Aqui fazemos
parte do grupo que quer influenciar a cultura. Então, a Europa foi o continente mais influenciado pelo cristianismo. Página 9. Hoje a Europa afastou-se das suas raízes cristãs e tornou-se cada vez mais secularizada pelo tal processo que eu expliquei. Agora, com o perigo de ser islamizada, que é aquilo que nós sabemos. O cristianismo foi afastado do domínio público para remetido para o domínio privado, aquilo que eu expliquei. O crente agora apenas vive a sua fé no domínio privado. Motivar os cristãos a evangelizar e a voltar a conquistar a praça pública. Isto que está aqui, como reconquistar o Ocidente para Cristo, é voltar a reconquistar a praça pública. É isso que eu estou aqui a tentar comunicar aos meus amigos. Espero que tenha sido bastante claro na minha exposição. Então, a política, a filosofia, a geopolítica, a governação, o meio tecnológico, a cultura, a literatura, as artes, o meio académico e a própria comunicação social. Foi tudo. O cristianismo foi afastado de todas essas áreas. Hoje, o cristianismo vive apenas remetido na sua esfera privada. E depois há choques. Há choques dos miúdos que vêm da escola, que aprendem coisas na escola completamente contrárias daquilo que aprendem na escola dominical na igreja. Pois está claro, estão à espera do quê? Vocês, dentro da escola dominical, vão ensinar aos vossos filhos certos princípios e valores. Eles chegam à escola, pum, é o contrário. Vão às redes sociais, TikTok, pum, é o contrário. Vão falar com os amigos na rua, pum, é o contrário. É tudo ao contrário à volta deles. Os miúdos pequenos ficam completamente baralhados. Então, mas o que é que se passa? Dentro da igreja dizem uma coisa, cá fora, em todo lado dizem o contrário, não é? Então, 6 pontos estratégicos para reconquistar a praça pública. Então, aqui nos diz Timothy Keller, trazer uma alta teoria cristã, uma alta cultura cristã, voltar a ter uma alta cultura cristã, dinâmica evangelística, saber evangelizar nos tempos modernos, do século XXI, pós-modernos, saber trazer o evangelho à sociedade pós-moderna. Uma vida social cristã ativa. Social. Não é entregar aos socialistas e aos comunistas. É social cristã. Evangelizar na era digital. Utilizar as plataformas como o Rafael Bittencourt e muitos deles utilizam. Utilizar as plataformas e os sistemas digitais. A inteligência artificial pode ser útil para nós. Presença cristã na esfera pública. Presença cristã na esfera pública. Os ministros dentro das igrejas incentivar que haja pessoas para o combate. Combate político, se for preciso. Oportunidade para evangelizar em qualquer sítio. Pronto. Isto são os pontos, e há mais alguns pontos, como também a influência na literatura, a influência nas artes, a influência académica, a influência em vários sítios. Estão a perceber? Objetivos. Plantação e treinamento para igrejas. Estou agora a falar aqui do livro. Página 13. Cumprir a grande comissão no contexto pós-moderno. Pois se o próprio Jesus na grande comissão nos diz: ide evangelizar pelo mundo inteiro, converteis e batizais em nome de Cristo. Então o que é que nós andamos aqui a fazer? Estamos dentro da igreja à espera que alguém lá de fora venha. E se alguém lá de fora venha gostar, olha, fica lá connosco e passando um bocado vai-se batizar e pronto, ganhamos mais uma alma para Cristo. Estamos todos contentes, porque houve um que se lembrou. A rua está cheia, mas houve um que se lembrou de entrar dentro da igreja. Vocês acham que é assim que vão conquistar, que as igrejas vão crescer? Acham que é assim que as igrejas vão? Acham que vai haver um avivamento nos últimos tempos que vai ser assim? 3 fatores importantes. Página 14. Vivemos, primeiro a saber, vivemos num mundo pós-cristão. Temos que entender o que é isso. Vivemos num mundo com uma nova cultura digital. Também temos que entender o que é isso, principalmente pela inteligência artificial. E temos também uma polarização política cada vez mais acentuada entre uma direita populista e uma esquerda progressista. Isto é o que está a acontecer, meus amigos. Uns chamam globalistas patriotas, outros chamam conservadores progressistas, chamem o que vocês quiserem. Mas esta polarização está a acontecer. No mundo ocidental está-se a refletir em todo lado. Nós vimos isto nos Estados Unidos, vemos isso na Alemanha, vemos isso em França, vemos isso em Portugal, vemos isso em todo lado. E nós temos que conviver com este facto. E temos que perceber aonde é que os princípios e valores cristãos são defendidos. Será que é na esfera progressista ou será que é na esfera conservadora?
ou populista, como vocês quiserem. E nós temos que fazer essa análise muito bem feita. O crente normal, em vez de só estar preocupado, ele tem que estar preocupado com a vida dele, fazer a introspeção, viver para Cristo, essas coisas todas bíblicas que nós sabemos. Mas também tem que ter um olhar no mundo, também tem que ver o que é que se está a passar. Havia um pregador, agora não me recordo qual era o nome dele, que dizia a Bíblia na mão e o jornal no outro. Na altura, já foi há muitas décadas, nem sequer televisão havia nessa altura. Havia só um rádio primitivo, não é? Aquelas rádios grandonas, com aquelas rodas assim, e havia os jornais, que era o principal. E o pregador dizia, uma Bíblia na mão e o jornal na outra mão, para saber o que é que está a acontecer. Mesmo se o jornal for todo esquerdista, todo progressista, eu tenho que saber o que é que se está a passar no mundo. Primeiro ponto, desafios da evangelização em um mundo pós-moderno. Um mundo pós-cristão, pós-moderno. Os desafios da evangelização em um mundo pós-cristão. A sociedade de hoje já não acredita no transcendente espiritual. Pois não há quem fale. Não acredita porque o cristianismo foi expulso da esfera pública. Por isso é que eles não acreditam. Mas vão acreditar agora no Alá, vão ser obrigados, porque eles agora estão a vir todos para cá. Pois eles não vão brincar. Aqueles ali não brincam. Aqueles ali não evangelizam. Aqueles obrigam. Aqueles conquistam. A cultura de hoje acredita que precisamos ser salvos da própria ideia de salvação. Timothy Keller. Eu vou repetir. A cultura de hoje acredita que precisamos ser salvos da própria ideia de salvação. Se eu for lá para fora com uma conversa de que alguém tem que ser salvo, eles vão dizer que são maluquinhos. Não, essa ideia que tu tens é uma ideia de fanático, de extremista, de maluquinho, religioso. Não é? Que é o que eles dizem na televisão, não é? Na comunicação social. Então, a ideia de pecado interior é ignorada e recusada pela sociedade. Se eu falar em pecado, pronto, lá vem alguém da Idade Média. Esse alguém parou na Idade Média. A própria palavra pecado é uma palavra da Idade Média. Hoje, ninguém quer ouvir falar disso porque é uma palavra antiga da Idade Média. Na nossa nova era, isto não interessa. Página 23. A ideia de autorresponsabilidade, de que nos fala muito o professor Mita Ribeiro. A ideia de autorresponsabilidade. Onde é que está essa ideia de autorresponsabilidade? Essa ideia de autorresponsabilidade, que começa dentro da igreja, tem que ir para a praça pública, meus amigos. Tem que ter influência na praça pública. Ela tem que ter influência na praça pública, meus amigos. Se ela não tiver influência na praça pública, ela desaparece. Até dentro das igrejas desaparece. Portanto, a ideia de autorresponsabilidade é ignorada pela cultura pós-moderna. Isto já não sabemos. A esquerda não quer absolutamente nada com essa palavra. Muito menos com a palavra de pecado e autorresponsabilização. Eles não querem. A culpa é sempre do outro, não é? Oprimido ou opressor, nós sabemos. Mas no cristão não devia pensar assim, meus amigos. O cristão não devia pensar assim. Capítulo 2. Os elementos de engajamento missionário. Aqui, Timothy Keller. A sociedade está-se a tornar cada vez mais hostil à fé cristã. Eu vou repetir esta frase. Página 29. A sociedade está-se a tornar cada vez mais hostil à fé cristã. Pois está claro. Primeiro retiraram o cristianismo da esfera pública. Agora, pumba, estamos a ser atacados. E não é o Islão, antes pelo contrário. Ai daquele que diga mal do Islão. Ai daquele. Ainda agora vimos o que é que aconteceu na Assembleia da República, que foram lá dizer nomes de crianças com nomes que a gente já sabe que são nomes muçulmanos, não é? Caiu. Ainda agora estão a falar disso da comunicação social, que é tudo em cima do Partido Chega, a gente já sabe, não é? A relatividade dos valores pós-modernos. Relatividade dos valores pós-modernos. A importância de estudarmos filosofia. A importância de entendermos as coisas. Não, o crente só pode estar com o seu relacionamento para Deus na igreja fechada, 7 chaves na igreja, e quando sai da igreja vai lá para casa. Ai, é satânico a gente se interessar por outras coisas. Eu cheguei a ter uma pessoa que me viu a ler um livro de filosofia, chegou-se ao pé de mim e disse-me assim, isto é satânico, você não pode ler uma coisa destas, é satânico. Vejam bem a lavagem de cérebro. Cheguei a ver outro pastor a dizer quem estuda muito teologia são os piores. Aqueles que estudam muito teologia são aqueles que têm um espírito imundo do conhecimento. Veja bem, o espírito imundo do conhecimento. A estupidez é tão grande, porque isto é estupidez, meus amigos. Isto é estupidez. Porque a própria palavra, vejam bem, Deus usou pessoas extremamente inteligentes. Aquela história de dizer que os apóstolos eram todos pescadores e trabalhavam todos nas obras e pintavam todos casa, isto é muitas vezes usado como desculpa. Como eles eram assim, eu também, nem a Bíblia preciso de ler. Porque eu sei de crentes na igreja
que nem a Bíblia lêem. Dizem que não consigo ler uma Bíblia, leio uma página, fico desconcentrado. Não tenho jeito para ler. Então não tem jeito para ler. O que está a fazer na igreja não tem jeito para ler? Como é que é possível um crente não ler? Explica-me a mim alguém que possa vir aqui no canal dizer como é possível um crente não ler. Pelo menos a Bíblia. Já não digo mais nada, mas pelo menos a Bíblia. Cheguei a ver isso. Eu cheguei a ver isso. Vejam bem como é que as coisas são. E eu cheguei a ter esse ministro. Quem estuda muito teologia tem um espírito imundo do Satanás. Meus amigos, continuem nesses caminhos fechados, completamente mentalidade, completamente oca, completamente fechada a 7 chaves, vocês vão ver onde vão parar. E isto é o melhor para entregar, como um ditado bem antigo, entregar o ouro ao bandido. É a melhor coisa que vocês podem fazer. É entregar este mundo. É mesmo, e não é só este mundo, é que vocês também vão entregar às igrejas. Em breve vão entregar às igrejas também. Portanto, aqui há alta teoria que busca uma posição centrista. Pois, aqui Timothy Keller nos fala numa posição centrista, não tanto aos extremos. Eu já não concordo muito com esta visão, não concordo muito com isso, mas é a posição aqui do autor em relação à análise sociopolítica que este autor faz. Ele prefere digamos assim, uma posição centrista. Eu, neste momento, como as coisas estão no mundo, já não podíamos ter isso há 30 anos atrás, agora já não. Agora temos que bater mesmo o punho na mesa e temos que dizer: chega desta descristianização, chega desta perseguição ao cristianismo na praça pública. Nós vamos reconquistar a praça pública. Aleluia! Porque este vai ser o grande avivamento que nós vamos ter. Então, levar as pessoas a questionar o sistema em que vivem, questionar o sistema pós-moderno em que vivem. Levar as pessoas, os crentes das igrejas, estou aqui a falar para os crentes, não é para as pessoas de fora, a fazer perguntas. Fazer perguntas porque é que as coisas são assim. Ainda hoje faço perguntas sobre aquilo que aconteceu em 2020 e não sabem responder, ficam assim, não sabem nada. Meus amigos, não sabem nada. São completamente enganados pela televisão. Completamente. Crente na palavra, que sabe as profecias, que conhece Cristo, que já leu as partes todas bíblicas, que até lá está a dizer cuidado para não serem enganados, e são os primeiros enganados com tudo o que a televisão diz. Tudo, se amanhã a televisão disser que há um vírus perigoso dentro das igrejas, em mau lado nenhum, só mesmo dentro das igrejas. Eles saem todos a correr das igrejas, saem todos a correr. Eu vou contar aqui uma história incrível, mas aconteceu. Eu vou contar aqui uma história e eu queria, mas não consigo. Um pastor chegou à igreja e disse assim: olha, para a congregação, a igreja estava cheia, e o pastor disse: olha, vocês vão ler o capítulo de Marcos, o capítulo 33 de Marcos, e vão ler o capítulo todo. E para o domingo que vem, que era domingo, quero que vocês venham com o capítulo todo, não memorizado, mas pelo menos com apontamentos e tudo, porque vamos falar nesse capítulo no domingo que vem. Passou uma semana, a igreja no domingo encheu, o pastor subiu ao púlpito, virou-se para os crentes. Então, fizeram o que disse, leram o capítulo de Marcos 33, capítulo todo. Quem leu? Metade da igreja levantou a mão. Metade. Todos com as mãos no ar, todos com um sorriso. E o pastor disse assim: agora que eu apanhei vocês todos, agora que eu vi que ninguém lê a Bíblia aqui dentro, porque o capítulo de Marcos 33 não existe. O livro de Marcos não tem 33 capítulos. Portanto, vocês, além de mentirosos, não leem a Bíblia. Isto é muito grave, o que eu estou aqui a contar, porque aconteceu mesmo. É muito grave uma coisa dessas acontecer, meus amigos, porque isto denota como está o nosso espírito cristão dentro das igrejas. Como está o nosso meio cristão dentro das igrejas. Porquê? É mais importante fazer scroll, estar nas redes sociais, ter uma boa vida, chegar do trabalho e ir para o sofá, estar nas redes sociais, ir comes e bebes, sim, porque vão todos para os centros comerciais comes e bebes e para as planadas e os sumos e as Coca-Colas e os churrascos, isso é tudo o que interessa. Agora, se a gente vier falar dos assuntos que eu estou aqui a falar, não, irmão, não pode falar disso, irmão, não pode falar, isto é pecado falar disso. Estão a perceber como é que
está o meio cristão hoje. É assim. Infelizmente, é assim que as coisas estão. Portanto, ok, fazer perguntas. Introspeção e autorresponsabilidade. Sentido para a vida. Satisfação das coisas eternas e importantes. Identidade. Defender a identidade como busca central. A sua identidade cristã. O perdão continua a ser o centro. Justiça nos padrões eternos. Enfrentar os problemas. Aqui o autor está a dar vários tópicos. Persuasão. Explicar o plano de Deus de forma atraente e lógico. Fazem-no de forma tipo século XXI. Se não conseguem explicar por palavras antigas, como era no Antigo Testamento, que é natural, nós temos uma sociedade diferente, deem um exemplo. Olha, há um computador, o criador do computador, o programador, criou o computador, mas entrou um vírus, criou um software, há um vírus que entrou no software, e o vírus contaminou o software, mas esse grande programador e criador inventou um antivírus, que é Cristo. Cristo é um antivírus, o vírus é o diabo, o computador é o mundo e o programador é Deus. É assim. Explica-se a evangelização. Explica-se o plano de Deus desta forma para jovens que tanto estão ligados à internet. Criação, queda, redação. Explicar este plano desta forma que eu me expliquei. Portanto, desta forma científica, forma moderna, pós-moderna, do século XXI, e com base nisto, vocês podem ter uma conversa muito longa com essas pessoas e elas chegam ao entendimento. Agora, se chegarem ao pé dessa pessoa, o sangue do Cordeiro limpou o teu sangue contaminado pelo pecado, essa pessoa vai fugir a 7 pés de vocês. Nunca mais vocês vão ver essa pessoa. Já não está preparado para uma linguagem dessas. Que foi uma linguagem que houve no passado, nos séculos anteriores, mas agora não. Vamos continuar. Portanto, visão que enfatiza o valor da vida. Porque é isso que não se está a falar lá fora. Cada vez se fala menos no valor da vida. A vida é um bem maior. O bem da vida que começa na barriga da mãe. Desde que começa até ao fim da vida. Ética sexual. Falar contra esta contracultura. Olha, por exemplo, a irmã Maria Helena Costa faz isso muito bem. Ética sexual contracultural. Ser a favor de uma ética sexual cristã, de uma forma que se consiga mostrar às pessoas que elas estão erradas, que elas defendem uma cultura da morte. O que a esquerda e a extrema-esquerda defendem, esses globalistas, é uma cultura da morte. Presença cristã na esfera pública. Aqui, Timothy Keller, presença cristã na esfera pública. Não venham dizer que tudo o que é cultura não é para crente. Não venham com essa conversa. Influenciar a cultura. Não sair da cultura. Não criar uma subseita, uma subcultura, uma seita fechada, fora do mundo. Tipo, uma subseita metida numa cave que não fala com ninguém, com medo de se contaminar. Lutar contra a mentalidade fechada. Lutar contra essa mentalidade fechada que foi impregnada dentro das igrejas, que foi metida dentro das igrejas. Lutar contra a mentalidade fechada da igreja cristã evangélica. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu vou dizer, não estou aqui para agradar a ninguém. Lutar contra a mentalidade fechada da igreja evangélica. Quer vocês gostem, quer vocês não gostem. Estudar a teologia. Como é que podemos fazer isso? Estudar a Bíblia. Primeiro, estudar a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler. L-E-R. Ler a Bíblia. Estudar a teologia. Os atributos de Deus. O pecado humano. O que é isso do pecado? Vamos estudar o que é o pecado. A soteriologia. A doutrina da salvação em Cristo. E principalmente as estruturas da igreja também. E principalmente a escatologia. Doutrina dos últimos tempos. Eu tenho um estudo ali completo sobre os últimos 50 acontecimentos do livro da Revelação, e eu vou fazer aqui no canal, meus amigos. Não é agora, mas vou fazer aqui no canal. Os 50 acontecimentos. Eu vou falar passo a passo do livro da Revelação. Porque Apocalipse é um nome que nem sequer se devia chamar Apocalipse. É Revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos. É isso que aconteceu. Revelação dos tempos finais. E é exatamente isso que eu vou falar aqui nesse canal. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, pode ir embora. Conclusão. Vencer a separação público-privado. Retunda do relógio, Lisboa, Livraria Capu, está lá à venda. Ainda a semana passada estive lá. Portanto, procurem, sem falta, verdade absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. E também lá encontram o livro de Timothy Keller, Reconquistando o Ocidente para Cristo.
vencer a separação público-privado. O crente deve estar com o coração em Cristo, o olho nos acontecimentos políticos e culturais. Vou repetir. O crente, para ver se alguns cristãos conseguem perceber assim, o crente deve estar com o coração em Cristo, Cristo deve ser o coração do crente, e o olho nos acontecimentos à volta. Não é escondido, isolado. Nada disso. Só me interessa ir à igreja, mais nada. Pronto. Não. É isso que o crente deve fazer. O crente deve estar com o coração em Cristo e o olho nos acontecimentos políticos e culturais. Doa a quem doer. E vou acabar com essa citação, portanto eu mostro aqui o livro, Como Reconquistar o Ocidente para Cristo, Timothy Keller. À venda na livraria CPAD, Lisboa, ali na Rotunda do Relógio. CPAD, mais conhecido como Capu. E agora? Para que o mal vença, basta que os homens bons não façam nada. Edmund Burke. Bem-haja este grande conservador, Edmund Burke, que sabia muito bem o que é que estava a dizer. Com isso, acabei o vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos reconquistar a praça pública. Um abraço e até à próxima.